Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O Prota então volta, e o ancião Li se espanta e pergunta: Governante Zhuo, foi um sucesso? E o Prota, sombrio, olha para ele, respondendo: Olhe para o meu rosto, você acha que foi um sucesso? O ancião Li se espanta e fala: O garoto usou o campo de um praticante divino pela primeira vez. E o Prota nega: Não. E passando pelo mestre Li, ele explica: E por causa disso, eu estou mais preocupado ainda. Gu Santong não usou o campo perspicaz como precaução. Ainda assim, ele conseguiu achar a minhoca de sangue escondida na planta medicinal. Eu não tenho a menor ideia de como ele conseguiu achá-la, por isso vai ser difícil fazer ele consumir a minhoca de sangue. O ancião fica pensativo, enquanto os diabinhos riem sombriamente, e o ancião Li sugere: Governante Zhuo, que tal tentarmos com o ovo da minhoca de sangue? Talvez não saibamos o que esse pirralho tenha na manga, mas até mesmo um perito com o campo perspicaz não seria capaz de sentir o ovo da minhoca de sangue. Com um sorriso, ele complementa: Eu não acredito que ele possa. O que mais ele faria para encontrá-lo? E o Prota o encara, concordando: Isso mesmo, eu estava refletindo a mesma coisa, porém, desde já, vai ter sangue. E o mestre Li se espanta, comentando: Uma planta medicinal de 7º grau? Raiz da lua flamejante Yin e Yang. E o Prota olha para a raiz, explicando: Isso mesmo, esta planta divina está queimando do lado de fora e congelando por dentro, uma mistura de fogo e gelo. É a planta perfeita para refinar a harmonização de Yin e Yang. Procurar um lago congelado para a minhoca de sangue por ovo demoraria muito. O único jeito da minhoca de sangue por ovos é entrando na parte central da planta, onde é mais frio. Além disso, por causa da construção Yin e Yang dessa planta, desde que o pirralho consuma esta planta medicinal, o pedaço da pílula Yang vai tomar efeito, que, portanto, irá acelerar a incubação do ovo. Ele fica trêmulo e, com raiva, desabafa. Por causa da sua escassez, ela tem um preço tão alto que rivaliza com o de uma planta medicinal de 8º grau. Mas, no último momento, eu não consegui aguentar ver elas virarem uma pílula. E o ancião Li imagina: parece que o governante Zhuo não quer deixar ela ir. E o Prota pondera. Porém, com um sorriso sombrio, ele conclui: Como diz o ditado, não se pode esperar recompensas sem experimentar riscos. Se significar que eu terei o malandro invencível ao meu lado, sacrificar uma planta medicinal divina de 7º grau seria uma troca equivalente. E o ancião Li pensa consigo mesmo: como esperado do governante Zhuo, ele se adaptou rapidamente à situação. E o Prota avisa: Vamos começar. Ele então adiciona o verme e observa. O ancião Li observa também. E o Prota vê os ovos e comemora: Excelente! Esta planta agora está cheia com os ovos da minhoca de sangue. O sucesso desta missão depende de você. E o ancião Li expressa: Governante Zhuo, eu vou esperar pela sua vitória. A cena então mostra o pirralho, louco da vida, perguntando: A velocidade com a qual você encontra plantas medicinais é incrivelmente rápida. Você é realmente o melhor do reino, diferente daqueles idiotas. O que você arranjou para mim dessa vez? Rápido, deixe-me ver. Após ver a erva, ele se anima. Uma planta medicinal de 7º grau? Você encontrou uma de 7º grau assim tão rápido? Ele olha para ela com um olhar ganancioso, comentando: Uma erva medicinal de 7º grau. Eu não como uma desde aqueles incidentes, 300 anos atrás. Os canalhas de amarelo sempre me deram plantas de 1º e 2º grau. Ele pega a planta com um olhar ganancioso, reclamando: E isso causou minha má nutrição. Foi por pouco que eu não alcancei a 2ª camada do reino divino em 300 anos. E o Prota pensa consigo mesmo: Graças ao pirralho invadindo os lugares, pelo menos eu sei de mais coisas agora. Primeiro, as pessoas de amarelo não são do estado regente. Pelo contrário, elas são da família imperial. Além disso, tem uma parte ainda mais vital da informação. O método de cultivo dele não é baseado em treinamento ou prática, mas sim em consumir plantas medicinais. Nesse caso, se eu levasse ele para casa para deixá-lo mais forte, eu teria que gastar fortunas em plantas medicinais.
Porém, se estamos falando de plantas medicinais de grau alto, não tem como a família imperial não possuir sequer uma. Não tinham a necessidade em cultivar ele? Ou será que isso foi de propósito? Afinal, o quão mais forte ele for, menor será a chance de alguém controlá-lo na família imperial. Gu Santong não parece ser o mais forte do mundo, assim como os rumores relatam. Pelo menos a corte imperial deve ter algo que eles estão usando contra ele. Do contrário, não seria necessário suprimir a cultivação dele por tantos anos. Eu não sei o quão verídico é a minha especulação, porém irei ignorar isso. Ele pode ser útil como um espião dentro da família imperial. A família imperial e o clã Lu podem estar se usando por agora, mas quem sabe o que irá acontecer no futuro? Contudo, não existe tal coisa como amigos para sempre. Todo mundo pode se tornar seu inimigo. O garoto pergunta: hã? O prota se espanta, e o garoto sombrio olha para o prota questionando: tem algo errado com esta planta também. Por que tudo que você me arranja tem algo esquisito? O prota fica sombrio e sorri, indagando: o que tem de errado dessa vez com a planta? O garoto então corta a planta e mostra para o prota, apontando: aqui você vê essas coisas dentro? O prota se espanta e pondera em silêncio. Se uma pessoa comum olhasse com cuidado, talvez não conseguisse diferenciar. Mesmo quando peritos do reino divino usam o campo perspicaz, eles não seriam capazes de detectar. Como ele consegue fazer isso? Não só ele encontrou, como também apontou o local exato. E sorrindo pergunta: hã? Do que você está falando? E reflete consigo mesmo: agora não é hora de admirar ele. E afirma: eu não vejo nada. E o garoto explica: são esses pequenos pontos. Não consegue vê-los? Eles não crescem naturalmente nessas plantas medicinais. Eles parecem idênticos às minhocas que estavam naquela planta medicinal de 6º grau. Devem ser os ovos daquelas minhocas. E o prota pensa consigo mesmo: como esperado do temperamento de uma criança. Ele acreditou nas palavras que eu aleatoriamente falei. O garoto então raspa os ovos e sorri, comentando: dessa vez eu não estou me ocupando por achar outra planta medicinal infestada de minhocas, só porque é uma planta medicinal de 7º grau. Ele então começa a morder ela e fala: mesmo se uma minhoca estivesse se escondendo dentro, eu não me importo. E o prota pensa consigo mesmo: não vamos mencionar que ele me custou uma planta medicinal de 7º grau. Não apenas isso, eu não fui capaz de dominá-lo. Ele se vira e reclama em silêncio: uma perda dupla! E o garoto chama: ei, vejo que você é muito eficiente em juntar plantas medicinais. Que tal diminuirmos o limite do seu relatório para ser de hora em hora? Espero que a qualidade seja como esta planta medicinal de 7º grau. E o prota se irrita, resmungando em silêncio: uma planta medicinal de 7º grau a cada hora? Ele está passando dos limites, esse pirralho filho da puta. A cena então se volta para a noite. O prota se junta com o ancião Li e reclama: hora de dar mais plantas para aquele pirralho. Só que, se isso continuar, eu ficarei pobre. E o mestre Li questiona: governante Zhu, não podemos apenas ir embora? Por que você está sofrendo em dar plantas medicinais para ele? E o prota olha para ele e pergunta: ir embora? E se vira, desabafando: eu já perdi 6 das 7 plantas medicinais de 7º grau, e ainda assim não achei uma falha nele. Eu não vou desistir. Se eu me mandar agora, o que adiantaria o investimento que eu fiz com as plantas medicinais? Nunca tive tanta perda assim em minha vida. E o mestre Li pensa consigo mesmo: ele ficou viciado. E então o diabinho ri. O prota se espanta, e o diabinho tampa a boca, tentando se esconder. E o prota olha diabolicamente para ele, perguntando: do que você está rindo? Não me diga que vocês estão escondendo algo de nós. Se abrirem o bico agora, eu os perdoarei. Caso contrário, eu juro que qualquer dor que vocês sentirem no futuro será multiplicada por 10, e então por 100. E o medroso questiona: hã? Mas o líder cabelinho vermelho brada: seu idiota, você esqueceu que ele nos enganou mais cedo? Se você ousar escapar uma única palavra, eu definitivamente... Antes de completar, as veias explodem na testa dele, e ele solta gemidos de agonia.
O medroso se assusta e então grita: Governador Zhuo, Gu Santong tem um olfato muito sensível. Não importa o que você coloque na planta medicinal, você nunca vai conseguir enganá-lo. E o prota o encara, mencionando o olfato. Ele então olha para o mestre Li e, voltando o olhar para eles, ordena: Você, seu banana, dê um passo à frente. O medroso dá um passo à frente e o prota manda: Diga-me o que você sabe, apenas a verdade. E o demoninho cabelo verde confessa: Tudo bem, governador Zhuo. Gu Santong não tem só uma força incomparável, seu olfato também é muito forte. Tentamos envenená-lo antes, mas ele sentiu o cheiro do veneno. Também tentamos correr, mas ele nos farejou a várias milhas de distância. Ele nos espancou, e então, isso é tudo. Nós nos tornamos obedientes e ouvimos seus comandos. Meio cabisbaixo, o cabelinho verde lamenta. Sabíamos que não há jeito de escapar da palma de suas mãos maléficas. Então, tudo o que podemos fazer é procurar plantas medicinais para ele. E o mestre Li reflete. Então é por isso que ele estava tão relaxado. Ele nunca teve medo da nossa fuga. Até o campo perspicaz de um perito do reino divino é incapaz disso. E o prota, com raiva, pondera. Dito isso, significa que ele sentiu o cheiro da minhoca de sangue e seus ovos? Que tipo de olfato divino é esse? E o mestre Li estende a mão, comentando: Governador Zhuo, nesse caso, escapar é algo impossível, não? E o diabinho cabelinho verde adverte: é melhor nem pensar nisso, senão ele vai aleijar vocês. E o prota fecha os olhos, concluindo: A força desse Gu Santong é maior do que imaginei, e abre os olhos cogitando: Porém, ele então anda em direção ao cabelinho verde, toca a sua cabeça e sorri prometendo: Nada mal, banana. Você é bem mais forte que os outros 3. Eu vou esquecer isso e não irei te punir. Você foi punido pela minhoca de sangue por muito tempo. É hora de descansar um pouco. E o outro, ao observar a cena, contesta: O quê? Como isso é possível? Você não tinha dito que cultivadores demoníacos nunca mantêm suas palavras? E o prota se vira, sorrindo e esclarecendo: Isso não foi uma promessa, mas sim uma recompensa. Eles começam a agonizar de dor, gritando: Mestre Zhuo, clemência! O cabelinho verde o observa sorrindo, enquanto o mestre Li pondera: Esses 4 não ligam para a força bruta e persuasão. Tem algo de errado na cabeça deles. Para adestrá-los, é necessário que experimentem recompensa e punição. Punição e recompensa coexistem. Desse jeito, eles vão saber o que é respeito. Ele olha para o prota e raciocina: O governador Zhuo sabe como jogar esse jogo. E comenta: Governador Zhuo, parece que esses 4 novamente nos jogaram na lama. Não parece que será uma tarefa fácil sair desta situação. E o prota olha para o alto. Constata: Você está certo, porém não é tão ruim assim. Pelo menos sabemos o as de Gu Santong, seu olfato divino. Entre o céu e a terra, o desconhecido é o mais medonho. Agora que sabemos o truque dele, só temos que pensar em um jeito de aplicá-lo. Apenas precisamos pensar em um modo, porque ninguém é invencível neste mundo. Ele aperta o punho, confiante, e assevera: E isso inclui os monstros. E o mestre Li o observa, refletindo: Esse é o tipo de aura que alguém poderoso deve ter. Mesmo que você esteja contra o mais forte do mundo, você precisa avançar. Com tal talento, é uma pena ele ser apenas um mero governador. Eles observam o horizonte e alguém fala: Vai chover. E o prota comunica: Eu vou dar outra planta para aquele malandro, então irei pensar em um plano. Ele fica com uma expressão séria e declara: Não importa o que aconteça, ele vai ser meu. E o mestre Li concorda: Contanto que seja o governador Zhuo, você conseguirá realizar tal feito. E um barulho ecoa: Caralho, por que está trovejando? Barulho da porra. Ele então lança um poder enorme contra o céu. Os 2 se espantam com a cena. E o mestre Li, boquiaberto, elogia: Gu Santong é realmente incrível. Seu pequeno rugido é mais forte que a minha técnica demoníaca. Essa força é esmagadora. O prota fica com os olhos arregalados e questiona: O garoto
Desde que nós o encontramos até agora, ele sempre agiu com indiferença e nunca perdeu o juízo. E o mestre Li sugere: talvez não fôssemos dignos o suficiente de sua raiva? E o prota indaga: mas por que ele pararia por um mero trovão? E o mestre Li opina: talvez ele odeie trovoadas. E o prota fala: é realmente um pequeno incômodo. Ou medo. O mestre Li se espanta e questiona: Governador Zhu, você está querendo dizer que ele... E o prota conclui: isso mesmo. Talvez sua fraqueza seja... A cena se volta para o dia seguinte. São mostrados os dois diabinhos caídos após a tortura da minhoca de sangue a noite toda. O prota olha para eles e avisa: se preparem, estamos indo para a montanha Exame de Raios. E o diabinho cabelo vermelho questiona: mas ainda estamos sob o controle do malandro. Por que a pressa para ir até aquele fim de mundo? E o prota olha para ele, ordenando: tudo o que vocês têm que fazer é seguir minhas ordens. Ele fica com um olhar demoníaco e ameaça: se não... E o demoninho cabelo vermelho, completamente apavorado, grita: beleza, tá bem. Vamos fazer o que o governador Zhu falar. Não vamos reclamar novamente. Ele então olha para o lado, fazendo barulho, e estende a mão para o prota, perguntando: bem, o que faremos se Gu Santong nos perseguir? E o prota sorri, tranquiliza: não se preocupe. Ele levanta 2 dedos e explica: eu vou contar a ele que vamos para um lugar mais longe, em busca de plantas medicinais melhores, e que precisaremos de 3 dias. Ele vai acreditar em um instante, mas, assim que ele perceber que foi ludibriado e começar a nos perseguir, nossa armadilha já vai estar preparada para ele. E os 4 diabinhos se espantam, indagando: armadilha? E o prota confirma: isso mesmo. Montar uma armadilha forte o suficiente para capturar o mais forte do universo. Uma especialmente montada para o malandro invencível, Gu Santong. A cena muda para instantes depois. Eles são mostrados à frente da montanha. O prota aponta: essa é a montanha Exame de Trovões. E o diabinho cabelo vermelho narra: ficamos presos aqui por 60, 70 anos, atingidos por milhares de trovões diariamente. Um simples contato desse trovão queima sua pele. Um tipo que dói até seu coração. Ele aperta o punho, cerrando os dentes, e desabafa: se não fosse pelo idiota que deixou uma abertura nesta terra amaldiçoada, o que levou à nossa fuga, estou certo de que eu não teria mais vontade de viver. Chorando, ele grita: todos esses anos foram terríveis. E o mestre Li semicerra os olhos, ponderando: realmente estou começando a sentir pena deles. Mas, assim que a história saiu da boca dele, eu senti tudo, menos pena deles. E o prota contesta: esse cara não era um idiota. Ele quebrou a barreira que os mantinha aqui intencionalmente. O mestre Li então se espanta e questiona: o quê? Alguém os deixou eles saírem de propósito? O prota fica com um olhar sério, observa e explica: a barreira foi forjada para as condições locais, colocada acima da fundação desta cadeia de montanhas. Mas também foi posicionada com cuidado, quase sem nenhum erro. A montanha na qual vocês estavam presos era uma delas. Seria difícil perceber alguma brecha nela se a pessoa não for um perito. E o diabinho cabelo vermelho pergunta: o quê? Aquele cara sabia o que estava fazendo. Então por que não o vimos quando saímos? E o prota sorri, especulando: essa pessoa definitivamente escondeu seus motivos por trás de suas ações. Mas ele nunca imaginaria que suas ações me beneficiariam. Ele ri e fala: certo, não se prendam muito nisso. Com um olhar demoníaco, ele aponta, ordenando: a coisa mais importante em nossas mãos agora é colocar a matriz ali e esperar Gu Santong morder a isca. E sorrindo observa comentando: eu vejo um pequeno erro naquela matriz de 6º grau. Assim que eu a reparar, ela vai ter o dobro do poder. E o mestre Li questiona: governador Zhu, você tem certeza de que aquele malandro vai cair nessa? E se ele vir essa matriz, adivinhar que é uma matriz e ficar esperando do lado de fora, o que vamos fazer então? Não somos fortes o suficiente para cair na mão com ele. E o prota sorri, tranquilizando: não se preocupe. Se fosse outra pessoa, ela não entraria na matriz sem pensar, mas Gu Santong definitivamente vai. O seu apelido já diz tudo.
o malandro invencível. Já que ele nunca perdeu em sua vida, é óbvio que as pessoas ficam arrogantes antes de experimentar a derrota. E com a arrogância, elas ficam cegas. Ele sorri maleficamente, afirmando: eu acredito que nesse mundo não exista um perito no reino divino mais ingênuo que Gu Santong. E o mestre Li, percebendo a astúcia do prota, elogia: o governador Zhuo realmente entende o coração das pessoas. Eu o admiro de coração. E o prota semicerra os olhos pedindo: tá bem, entendi. Você pode parar de puxar meu saco agora? E fechando os olhos, ele fala: eu talvez possa ter previsto que ele entre na matriz, mas seus poderes são imprevisíveis. Se pudermos ou não capturá-lo, aí já é uma história diferente. Mas eu vou apostar nessa matriz natural de 6º grau. Ao abrir os olhos, ele declara: com você e eu controlando-a, penso que será um sucesso. Se não for... O diabinho cabelo vermelho levanta a mão, perguntando: então o que a gente faz? E o prota responde: vocês vão gritar e trabalhar junto com a gente dentro da matriz, perturbando Gu Santong. E o diabinho cabelo vermelho recusa: a gente não quer. Queremos saber como é controlar uma matriz. Lá na seita do demônio amaldiçoado, ninguém deixava a gente controlar nada. Isso é racismo. E o prota cerra os dentes de raiva, pensando: seus idiotas, óbvio que a gente tem medo de deixar vocês estragarem tudo. Com muita raiva, ele olha para trás, questionando: eu também estou sendo racista com vocês? Quando eu ativar a matriz, mais tarde, não ousem mexer a merda da bunda de vocês. Aliás, assim que Gu Santong entrar na matriz, vocês precisam me obedecer. Coloquem todos os seus esforços nisso, ou irão. Ele sinaliza com o dedo. E os 4 diabinhos, ao entender a intenção do prota, concordam. Entendido, governador Zhu. Eles partem pedindo: nossa barriga está doendo do nada. Por favor, nos dê licença. O prota os observa partir. A cena se volta para 3 dias depois. Gu Santong é mostrado chegando. Ele adentra o local, chutando uma pedra e esbravejando: vocês 6 estão ferrados. E pensar que eu acreditaria em vocês com todo o meu coração. Ousam correr novamente? Sabiam que eu não tenho muito tempo para passear? E se vocês não saírem e me trouxerem mais plantas medicinais, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida. Eu não sei quando eu poderei sair de novo para procurar plantas medicinais. Muito irritado, ele berra: ousam! Eu sei que vocês estão nas montanhas. Apressem e mostrem suas caras de pau aqui na minha frente agora mesmo. Senão, se eu tiver que os arrastar eu mesmo, então vocês estarão ferrados. Sem receber resposta, ele se irrita, ameaçando: beleza, me obrigaram a fazer isso. Esperem e vejam como eu vou os arrastar até aqui e irei espancá-los. Ele então cheira algo e observa. Ele percebe um poder se acumulando. Então, ele olha para o alto e constata: uma matriz? São mostrados o prota e o mestre Li observando, e o prota ri, comemorando. O malandro invencível finalmente está dentro. Um raio enorme surge, um dragão se forma, e o Gu Santong berra: seus bastardos de merdas, vocês poderiam ter usado qualquer matriz. Por que usaram logo a matriz do trovão? E o prota ri, provocando: apenas uma matriz do trovão pode curar um monstro como você. E o mestre Li sorri, concordando: realmente, ele tem medo de trovões. E o prota, com um sorriso maligno, alerta: ancião Li, vamos servir para ele petiscos em pouco tempo, mas você tem que ter cuidado. O dano do trovão talvez seja muito grande. Eu não o quero morto, eu o quero vivo. E o mestre Li tranquiliza: entendo o que o governador Zhu está insinuando. Gastamos tantas plantas medicinais com ele. Afinal, não podemos danificar o produto. Ele então junta as mãos e o prota faz o mesmo. Vários raios vão para cima do Gu Santong. Ele cerra os dentes de raiva. Ele é acertado. Uma explosão extremamente grande ocorre. Uma cratera é formada. O prota e o mestre Li observam. E o prota, com olhos arregalados, questiona: mas qual a razão para ele não estar desviando? Não me diga que este trovão é fatal para ele. E o mestre Li pergunta: governador Zhu, quer que eu vá dar uma olhada nele?
E o prota observa. E então, ao ver a sombra no meio, ele se espanta. Gu Santong é mostrado numa boa, e ele cogita. Ele está ileso. Como isso é possível? Presume-se que Trovão deveria ser a fraqueza dele. E o prota observa os 4 diabinhos e brada. Demônios, vão lá perturbar ele. Consigam uma boa vista e vejam como ele conseguiu bloquear o trovão. E os diabinhos partem gritando, sim! E o prota solta. Ancião Li, temos que aumentar a potência dessa vez. E o ancião Li responde, pode deixar. Eles vociferam, de novo. E o Gu Santong fica irritado. Ele olha para o céu e cheira, constatando, entendi, são vocês que estão por trás disso. Se apressem, impeçam essa matriz. Eu odeio trovões. E o diabinho de cabelo vermelho ri e profere. Pelo visto, trovão é sua fraqueza. E então, ele ataca disparando. Não vamos parar. E aí, vai fazer o quê? Eles acertam um soco na cabeça do Gu Santong e, então, ele se espanta, berra de dor e rosna. Merda! Oh, quão duro é o corpo desse desgraçado. Um soco e minha mão quase estilhaçou. E o Gu Santong se espanta com o dragão de trovão. Ele é acertado novamente. E o prota observa meditando. Com um tal poder, mesmo que um perito no acúmulo do reino divino tomasse isso, ele não conseguiria bloquear. A cena, então, mostra os diabinhos. Uma sombra aparece em meio à fumaça, e o prota se espanta, observando-o intacto, e tocando a testa, ele cogita. Demônios! Como ele desviou do trovão? E o diabinho de cabelo vermelho replica. Governante Zuo, ele não se moveu nem um pouco. Com olhos arregalados, ele fala. Aquele dragão de trovão o acertou em cheio, mas ele ainda está de pé ali, como se nada tivesse acontecido. E o prota se espanta, refletindo. O quê? Não me diga que trovão não é a fraqueza dele. Meu julgamento estava errado. E o governante Li indaga. Governante Zuo, o que iremos fazer? O garoto está na matriz há tempo, e a gente também não vai conseguir lidar com ele. Vai ter problema se ele ficar parado ali por mais tempo. Assim que ele sair dali, cabeças irão rolar. E o mestre Li olha para o ancião Li, alegando. Ancião Li, mesmo que o trovão não seja a fraqueza dele. E assegura, naquela vez, quando ele gritou para o trovão, ele só fez isso porque odeia. Isso foi um erro da minha parte. E juntando as mãos ele declara, mas esta é uma matriz natural e de 6º grau. Vamos atacá-lo com tudo o que temos. Não importa o quão forte ele seja, desde que algum dano ele sofra, talvez a gente consiga vencê-lo. E o mestre Li concorda. Certo. E o prota fica com uma expressão sombria, ponderando. O sucesso dessa aposta é quase 50-50, mas, se for por Gu Santong, eu arriscarei, mesmo que falhemos. E o mestre Li questiona. Governante Zhuo, estou pronto, e você? O prota profere. Eu também. Vamos começar. Auras surgem do corpo dos dois. Um dragão começa a se formar e os diabinhos berram. Se apressem, corram! Gu Santong observa e o prota comenta. Gu Santong, se você puder aguentar este ataque também. E conclui. Então, talvez, esse seja o meu destino. Os vários dragões descem em direção a Gu Santong e ele, então, prepara um soco. Um poder dourado surge na mão dele. Ele contra-ataca os dragões, extinguindo-os. Esse poder vai para o céu, o prota e o mestre Li cospem sangue. E o mestre Li constata, o malandro invencível é tão forte, isso foi insano. Então é por isso que ele conseguiu lutar sozinho contra o Império e acabou ganhando o apelido de Invencível. E o prota alega, uma pena, apostar não é comigo. Ancião Li, reforce o selo nas nuvens de trovão e prenda-o por mais um tempo. Vamos nos dividir. Eu não posso ter o malandro invencível, ou melhor dizendo, vamos esperar por uma outra chance. E o mestre Li imagina. Essa é a primeira vez que eu o vejo falar em uma retirada, porém, ele junta as mãos e raciocina. Não é todo mundo que pode dominar um monstro como ele. Como se diz, um poder forte o suficiente derrota um bom plano. A matriz se forma e o Gu Santong se irrita, resmungando. Vocês são cruéis. Ele bate com o pé no chão exclamando. Eu já não disse?
Tudo começa a tremer. O Prota e o ancião Lee se espantam e o Gu Santong berrando, que eu realmente odeio trovões. Ele bate no chão, causando uma grande explosão. O chão começa a rachar. Uma bola de energia surge. E o ancião Lee espanta-se. Um simples soco desse garoto é tão forte assim? Que poder de outro mundo! E o Prota sai correndo, gritando: corram, não podemos perdê-lo. Se vocês não puderem correr, vão para debaixo da terra. Essa bola massiva de poder é mostrada ao longe. Após a explosão, é mostrado o buraco enorme formado. O Prota, então, sai debaixo da terra rapidamente. Ele se esforça e observa, conjecturando. Que tipo de monstro ele é? Ele achatou uma milha de montanha. Os diabinhos também saem, e sombrio, o diabinho de cabelo vermelho murmura. Gu Santong é realmente assustador. Se o governante Zhuo não tivesse nos lembrado de cavar naquele momento crítico, estou certo de que não seríamos nada mais do que partículas de poeira. Ele, então, sai do buraco e comenta: ah, como esperado do malandro invencível, um poder absurdo. E confessa: nunca mais irei contra ele, mesmo que o governante Zhuo me torture até a morte. E o outro, mais atrás dele, assegura: nunca mais farei algo tão assustador novamente. E o Gu Santong, cerrando os dentes, profere: seus 4 canalhas, finalmente achei vocês. Os 4 ficam completamente espantados, e sombrios, eles olham para trás, enquanto Gu Santong indaga: quem foi que me socou agora há pouco? Falem agora. Eles apontam para o cabelo vermelho, acusando: foi ele. E o diabinho cabelo vermelho estende a mão berrando: não fui eu, me forçaram a fazer isso. E o Gu Santong aperta o punho, indagando: oh, quem seria essa pessoa? E o diabinho cabelo vermelho aponta, dedurando: foi. Então ele sente algo e alguém grita. Gu Santong, é mostrado o Prota, declarando: você finalmente apareceu? E, então, abraça Gu Santong e alivia: ainda bem, graças aos céus. Enquanto abraça Gu Santong, ele olha para o cabelinho vermelho e afirma: tive medo de que nunca mais veríamos você. Gu Santong afasta o Prota, que questiona: algo de errado, e o Gu Santong olha para ele com uma expressão de raiva, indagando: por que você correu? Por que você montou essa matriz de trovão para me atacar? O Prota fica sombrio e sorri, rebatendo: do que você está falando? Alguém colocou uma matriz de trovão? E o Gu Santong retruca: não foi você que montou ela? E o Prota estende a mão, negando: claro que não, se fosse a gente, por que ainda estaríamos presos aqui? Os 4 diabinhos ficam incrédulos, enquanto o pirralho Gu Santong pergunta: então, vocês estão falando que estavam presos aqui também? E o Prota sorri, confirmando: isso mesmo, do contrário, teríamos trazido as plantas medicinais para você mais rápido. E o pirralho indaga: o quê? Sério? Vocês estavam presos enquanto juntavam plantas medicinais para mim? E o Prota sorri, admitindo: Gu Santong, você sabe por que teria uma armadilha de trovão de 6º grau aqui? Ele levanta um dedo e explica: por que tem uma planta medicinal bem preciosa de 8º grau aqui? Por isso que alguém colocaria uma matriz de trovão para protegê-la. E estendendo a mão, relata: para conseguir ela para você, que adentramos a Toca do Tigre, mas acabamos presos aqui e estávamos tentando sair. Ainda bem que você chegou a tempo. E o pirralho fala: oh. E o Prota olha para ele, observando: mas por que você pensou que a gente fugiu? Antes de sairmos, eu mencionei que estávamos atrás de plantas medicinais, não foi? E o pirralho murmura: ah, e toca os 2 dedos, concordando: ah, é mesmo. O Prota então sorri e deduz: o poder de Gu Santong pode ser incrível, mas sua mente é de uma criança. Ele é muito mais fácil de ludibriar do que um adulto normal. E o pirralho sorri, concluindo: eu deveria ter entendido errado. E então, ele se espanta e olha para trás, questionando: não, se vocês estivessem presos aqui, como eles conseguiram voar livremente por aqui? Ele também me socou. E o diabinho confessa: ah, isso? E o mestre Li raciocina: merda, Zhuo Fan já tinha planejado isso. Se ele não conseguisse prender o garoto, então iríamos dizer que ficamos presos enquanto buscávamos plantas medicinais de pessoas que montaram a matriz para a vítima
e ganharam a simpatia do garoto. Esse era o plano B. De tudo o que podíamos fazer, os 4 idiotas aproveitaram a chance para socar Gu Santong, e ainda foram pegos no ato. E encara os diabinhos planejando: Governante Zhuo, por que você não deixa eu me livrar desses 4 demônios para você? Dessa forma você não vai ser associado a eles. E o Gu Santong observa o prota, que informa: Você. E sorrindo, levanta um dedo perguntando: Sabe como as matrizes funcionam? E o garoto responde: Não sei. E o prota sorri, esclarecendo: Foi o que pensei, bem, isso simplifica as coisas. E o Gu Santong indaga: Ah, o quê? E o prota levanta as mãos, explanando: Não entenda minhas palavras, eu só queria te dizer uma das maneiras. Em termos de força, existem 20 graus, porém, de acordo com o tipo, tem matrizes de armadilha, matrizes que matam e também as que iludem. E essa matriz de trovão cai na categoria de matriz que matam. Ele levanta um dedo e acrescenta: Porém, uma matriz de armadilha também estava escondida nela, você entendeu? E o garoto faz um gesto de concordância, enquanto o prota explica: Então, dentro dela, tem uma ilusão também, você entendeu isso? E o Gu Santong indaga: Você está insinuando que eu caí em uma matriz ilusória? Ele faz um barulho de desgosto e vira o rosto retrucando: Isso é impossível. Não é como se eu nunca tivesse caído em uma antes. Você disse que tudo pode ser mentira, mas nada enganou o meu nariz. Quem me socou foi esse anão. Ele até falou que finalmente me pegou. E o prota aponta, sorrindo e esclarecendo: Não quero dizer que você foi a pessoa iludida na matriz, mas sim eles. Deixe-me perguntar a vocês 4. Gu Santong era a pessoa que vocês estavam tentando matar? E os dois batem a cabeça no chão, chorando e implorando. Nós estávamos em transe dentro da matriz ilusória, e vimos você como outra pessoa. Sentimos muito. E o Gu Santong deforma o rosto em desaprovação, indagando: É mesmo? Então quem foi o canalha de vocês que estavam falando? E eles apontam para o prota, acusando: Foi ele! E o prota se irrita, questionando: É mesmo? Com um olhar demoníaco, ele ameaça: Então a pessoa que vocês estavam tentando matar era eu? E o diabinho de cabelo vermelho faz biquinho, virando o rosto. E o garoto espanta-se: Também te chamam de monstro? E o prota junta os punhos, alegando: É assim que todos me chamavam até eu conhecê-lo. Ele bate um punho no outro e o Gu Santong se espanta, enquanto o prota mostra as asas. Ele chega perto e constata: Entendo, sempre pensei que você fosse um mímico voador. Uau, é estranho quando se cresce no corpo físico. E o mestre Li avalia: Como esperado do governante Zhuo, com isso, temos tudo explicado. Estou sem palavras, e pensar que ele resolveria essa situação. E o prota conjectura: Que sorte! Com a natureza inocente de Gu Santong, ele só viu esse ponto. Então só ousei apostar nisso. Mas isso significa que é uma faca de 2 gumes. Ele então sorri planejando: Se eu agisse igual a uma criança e me rebelasse, então tudo o que podíamos fazer é rezar ao nosso destino. E o garoto indaga: Esperem um pouco, já que vocês disseram que ficaram presos procurando plantas medicinais para mim. Com raiva ele brada: Então, onde está a planta medicinal de 8º grau? Os dois se espantam e o garoto ameaça: Se não tiver uma planta medicinal de 8º grau em sua posse. Ele fica sério, sentenciando: Significa que vocês estão mentindo para mim. E o diabinho contesta: Com aquele soco que você deu agora, você planou toda a milha daqui. Essa planta medicinal já deve ter virado pó. E o Gu Santong rejeita: Besteira! Ele se vira para os diabinhos esclarecendo: Uma planta medicinal de 8º grau é um item espiritual do céu e da terra, e possui seu próprio espírito. Ela sabe ir para debaixo da terra num momento crítico. Ela cresce naturalmente debaixo da terra, ela saberia cavar caso sentisse perigo. E o diabinho pergunta: Ah, então quer dizer que ela fugiu? E o Gu Santong desmente: Uma besteira ainda maior. Com meu nariz, eu sou capaz de sentir o cheiro de uma planta medicinal de 8º grau dentro de uma milha. Mesmo que esteja a milhares de milhas debaixo da terra, ainda sou capaz de sentir o cheiro dela.
Como ela iria conseguir escapar tão facilmente da minha detecção? Então quer dizer, ele faz um barulho de desgosto e aponta, acusando. Se vocês não puderem me mostrar a planta, significa que estavam mentindo para mim o tempo todo. Ele fica com mais raiva ainda, berrando. E quem montou a matriz do trovão foram vocês. Os diabinhos ficam com medo. E o Prota intervém. Espere um momento. Gu Santong se espanta e olha para o Prota, que começa a retirar algo do anel, relatando. A planta medicinal de 8º grau realmente existe, e ela estava tentando escapar mais cedo. Porém, quando a matriz do trovão atacou, eu rapidamente a peguei. A razão de você não ter sentido a fragrância dela é porque ela estava no meu anel o tempo todo. Ele então mostra a raiz, e ele sente a fragrância. O garoto sorri e todo fofo constata. Então realmente tinha uma planta medicinal de 8º grau aqui. Sinto muito por duvidar de vocês. Parece que vocês realmente estavam aqui para procurar plantas para me satisfazer. E o Prota sorri, afirmando, esta planta de 8º grau é minha, mas... Gu Santong rapidamente tira a planta da mão dele, mordendo-a e indagando. Na verdade, eu nem importaria se vocês tivessem sido os culpados pela matriz. Se uma planta medicinal de 8º grau fosse a recompensa por eu entrar na matriz, eu faria novamente quantas vezes precisasse. E o Prota fica trêmulo de raiva, jurando. Não se preocupe, isso não irá acontecer de novo. E raciocina, esse pirralho, as plantas que eu furtei da Torre Huaiyu foram todas devoradas por você. Eu só tinha uma planta medicinal de 8º grau. E o mestre Li chega perto do Prota, lamentando. Tudo isso foi possessão material, mas ainda assim tenho pena da sua perda, governante Zhuo. E o Prota se irrita, concordando. Eu sei. E o diabinho olha para o Prota, confessando. Sim, não pensei que o governante Zhuo realmente tivesse uma planta medicinal de 8º grau. Não pensei que você nos amasse tanto a ponto de não nos abandonar. Estamos eternamente gratos. E o Prota aperta o punho para ele, rebatendo. Fechem a matraca. Já paguei muito para ter vocês. Se eu tivesse que oferecer suas vidas, não valeria a pena para mim. Ele se vira e conclui. Afinal, idolatrar ele tem maior prioridade. Vamos achar um jeito logo. E os 4 respondem. Sim. E o Prota se espanta e olha para o lado, estranhando. Ren, a montanha do exame de raios já não foi achatada? De onde esse trovão veio? E o mestre Li observa, concluindo. Acho que é de uma tempestade de verdade. E o Prota questiona. Isso é impossível. O soco do pirralho limpou todo o céu. Não tem nuvens à vista. Se uma tempestade não pode ser formada, de onde vem esse som? E o cabelinho vermelho aponta, alertando. Governante Zhuo, veja! Ele tem algo de errado. O Prota então se espanta, observando Gu Santong todo trêmulo e medroso. E o cabelinho vermelho palpita. Como esperado do governante Zhuo, ele provavelmente nunca pensou que você saberia a fraqueza dele. Veneno. Vai logo e nos conta. Que veneno você usou nele? Algo que nem seu nariz extraordinário possa farejar. Você pode nos dar um pouco dele? E o Prota nega. Se manda, eu não tenho nada a ver com isso. E o cabelinho vermelho se espanta, enquanto o Prota observa, deduzindo. Nada está diferente fisicamente. Parece que tem algo de errado com a mente dele. E o mestre Li supõe. É medo? E o Prota contesta. O quê? E o mestre Li fecha os olhos explicando. Quando eu era do estado regente e ensinava a geração mais jovem, eu era bastante duro. No fim, aqueles que não tinham uma mente morta acabavam sucumbindo quando ouviam minha voz, assim como ele. E o Prota indaga. Então, você está me dizendo que ele está com medo? Mas o que poderia assustar ele? O céu começa a ficar preto, uma nuvem extremamente preta surge. O Prota se espanta, um raio roxo surge dela, acertando o chão e causando uma explosão. O Prota observa esse raio e constata. Isso é o desfiladeiro relâmpago, e o narrador conta. Um dos lugares mais perigosos do continente, o desfiladeiro relâmpago, é também o local onde os resíduos do Imperador Celestial estão localizados, o lugar que Zhuo Fan estava procurando. O Prota observa o ovo e medita.
Desde que ouvi Longuegil falar desse lugar, eu venho me preparando para visitá-lo. Contudo, muitas coisas aconteceram uma após a outra, e eu tive que deixar minha visita para depois. Mas agora, o mestre Li observa o ovo que o prota atirou, e o prota observa o ovo cogitando. Agora que a montanha em chame de raio se foi, como eu choco isso? Só posso dizer que o destino manda em tudo. Ainda não chegou a minha hora de entrar no desfiladeiro relâmpago. E então ele guarda o ovo, declarando: "Vamos, eles partem." O prota então se espanta e olha para trás gritando: "Merda! Onde está Gu Santong?" Eles se espantam e olham para trás, observando ele todo trêmulo no meio dos raios. E o diabinho de cabelo vermelho brada: "Como ele ficou tão pequeno? Ele está tremendo e cobrindo seus ouvidos por causa do medo de trovões." Ele gargalha e fala: "Para onde aquela atitude arrogante dele foi?" O prota o encara e afirma: "Entendo. Então ele não tem medo de trovões, mas sim do trovão roxo. Estávamos enganados desde o começo." E o diabinho de cabelo vermelho, felizão, profere: "Governante Zhuo, você deve estar brincando. Quem não tem medo do trovão roxo?" O prota fecha os olhos e o diabinho solta: "Mesmo que o nosso patriarca visse um trovão roxo, ele iria pôr o rabo entre as pernas e sair correndo." E o prota encara-o pontuando: "Mas ele é diferente. Enquanto os outros têm a coragem para correr, ele fica paralisado de medo." Que tipo de história o garoto tem com o desfiladeiro relâmpago? E alega: "Ancião Li, você e os 4 demônios se mandem primeiro. Eu vou salvá-lo." E o ancião Li, perplexo, indaga: "Não, governante Zhuo. Se você for pego no desfiladeiro relâmpago, você vai ser esmagado até a morte." E o diabinho dispara: "Isso mesmo, governante Zhuo. Aliás, ele não era invencível? Deixa ele morrer pelo trovão roxo. Abandone ele." E o prota encara-o, matutando: "Hã? Não pensei que ele ainda soubesse usar um pouco do cérebro." E conclui: "Ancião Li, se algo acontecer comigo, fique de olho nos 4. O prota parte com tudo e avisa, e não deixe eles virarem nossa casa ao avesso." E o ancião Li, observando, comenta: "Um dos 3 lugares mais perigosos do continente, o desfiladeiro relâmpago." Ele observa o prota partir, fica em silêncio por um tempo e então se vira, ordenando: "Vamos!" E o demoninho de cabelo vermelho questiona: "Mas e o governante Zhuo?" O mestre Li responde: "Ele vai voltar." Eles partem e a cena se volta para o prota. Ele chega perto do garotinho e indaga: "Gu Santong, por que você ainda está aqui? Por que você não está fugindo? Você não quer viver?" E o Gu Santong, todo trêmulo, murmura: "Salve, salve." E o prota interpela: "O que você disse?" E o Gu Santong, com uma cara de medo e chorando, implora: "Me salve!" O prota então se espanta e sorri, planejando: uma oportunidade. Ele pega o garoto no ombro e salta, analisando. A riqueza vem acompanhada de perigos. Eu salvei a vida dele nessa situação perigosa. Com sua natureza ele terá que... Ah, não! Ele com certeza terá que me retribuir. Mas o prota então se espanta e exclama: "Que força de atração forte!" Ele é puxado enquanto berra: "Gu Santong, estamos prestes a ser sugados. Você tem algum jeito de escapar disso?" O garotinho perde a consciência, enquanto o prota declara: "Ele virou um inútil." Um raio roxo acerta as costas do prota. Ele deixa o Gu Santong cair, mas o pega rapidamente. Ele então cerra os dentes e olha para trás, constatando: felizmente é apenas um trovão roxo no 3º nível celestial, similar ao do irmão Gil. Caso contrário, meu corpo se despedaçaria todo. Ele então se espanta e vocifera: "Merda, um trovão roxo no 4º nível celestial. Esse eu não posso tomar." O raio vem e acerta as costas do prota. Ele berra de dor e, cuspindo sangue, cerra os dentes, ponderando: quanto mais próximo eu sou puxado para o buraco preto, mais forte o trovão roxo fica. Se isso continuar, eu vou ser estraçalhado em pedaços no momento que eu for atingido por um trovão roxo no 6º nível celestial ou maior. E se eu não puder desviar, eu vou morrer de novo. Talvez eu não tenha tanta sorte para renascer outra vez." Ele então fecha os olhos, refletindo: "Se acalme." E ao abri-los,
Ele retira o ovo e deduzindo: vamos usar o ovo da Thunder Skylark para absorver o trovão roxo. Ele olha para o trovão e arquitetando: espero que não seja dividido ao meio no momento do impacto. Eu vou tentar absorver um pouco dele e então encontrar o caminho certo para fugir do desfiladeiro do relâmpago. É mostrado um raio roxo e o prota joga o ovo, conjecturando: eu não vou aguentar por muito tempo, eu tenho que tentar algo. O raio acerta o ovo, uma lasca aparece e o prota constata: ferrou. Ele então utiliza a arte da transformação demoníaca e, cerrando os dentes, profere: refinamento. Um brilho enorme surge. Um raio roxo aparece na mão do prota. Ele observa o raio e sorri, relembrando também o local onde os resíduos do Imperador Celestial estão localizados, o lugar que Zhuofan estava procurando. Realmente funcionou. Ele então observa e conclui: esse trovão roxo é diferente dos outros. Mesmo com a ajuda da técnica de transformação do demônio, eu não consegui refiná-lo completamente. Se eu deixar esse poder percorrer pelo meu corpo, só vai ficar pior. Não! Eu devo achar um jeito, o mais rápido possível, senão irei morrer por excesso de exposição. Ele observa algo e supõe: lá vem. Um raio aparece e ele alerta. É um trovão roxo no 6º nível celestial. Ele então joga o ovo novamente utilizando a técnica de transformação demoníaca e grita: isso é mal. Ele então é pego, berrando. Ele cospe sangue e perdendo a consciência raciocinando: é muito rápido, eu não tive tempo de refiná-lo. Meu corpo está dormente, estou extremamente fraco agora. Se eu for atingido novamente... Ele então se espanta ao ver outro raio e resmunga: filho da mãe! É outro trovão roxo no 6º nível celestial. Sério? Eu não tenho nem tempo para respirar. Nunca imaginei que eu morreria com uma criança em meus braços. Se não fosse para salvar você, eu não teria acabado nessa situação. Foi pela minha ganância ou é o meu destino? O raio vem e o prota olha para o garoto, declarando: mas eu não me arrependo. Um homem não tem tantas chances na vida. Eu falhei dessa vez. Porém, mesmo que eu me encontre na mesma situação na próxima vida, eu ainda escolheria esse mesmo caminho. Ele fecha os olhos e profetiza: apenas espero que realmente haja uma próxima vez. A chama azul surge novamente. Ela contra-ataca o raio, e o prota se espanta, indagando: chama índigo? Esta chama índigo pode aguentar o poder desse trovão maldito? Ele lembra e cogita: será que aquele homem queria que eu entrasse no desfiladeiro relâmpago? Será que tem algo lá dentro que ele queira, porém não consiga conseguir sozinho? Ele então balança a cabeça em negação, avaliando: agora não é a hora de pensar nisso. Ele encara e pondera: agora mesmo, minha prioridade é sair daqui o mais rápido possível. Quanto aos esquemas daquele homem, terei que deixar para lá por agora, afinal, minha vida está em jogo aqui. Esses trovões roxos são inacabáveis. E já que eu não sei o quanto a chama durará, devo encontrar uma saída logo. Ele então cerra os dentes e conclui: está ficando cada vez mais perto. O trovão roxo também está ficando mais forte a cada minuto. Desse jeito, mais cedo ou mais tarde vai me alcançar. Ele então se espanta e esbraveja: trovão roxo no 9º nível celestial. O trovão roxo acerta o escudo da chama e o prota reflete: a chama índigo não vai suportar. Se a barreira cair, a gente vai virar poeira em menos de um minuto. Eu fui muito arrogante. Eu, um mero imperador demoníaco, subestimei as matrizes do Imperador Celestial. Mas então ele se espanta, questionando: hã? O que é isso? Ele observa algo vermelho e percebe: é mesmo. Irmão Gil disse que ele também foi pego por essa tempestade roxa e teve sorte de entrar nela. Em outras palavras, a matriz do Imperador Celestial não é perfeita, pelo contrário, tem falhas. E essa falha não foi deixada intencionalmente pelo Criador, mas sim por alguém que deixou um buraco nela. Isso mesmo, e já que essa luz vermelha é a falha, se eu segui-la serei capaz de entrar nas ruínas do Imperador Celestial. E brada: o que tem de tão grande no Imperador Celestial? Ele já não foi invadido por alguém? Ele gargalha e incita: Gu Santong, acorde, é a sua hora de brilhar. O garotinho acorda e o prota aponta, ordenando: vê esse ponto de luz vermelha?
Ataque bem ali e faça um buraco grande o suficiente para a gente passar. E o Gu Santong, medroso, nega. Não, não, eu tenho medo desse trovão. E o Prota berra. Eu também tenho medo deles, mas você tem mais medo deles do que da morte? Já que é um beco sem saída, por que não dá tudo de si? O garotinho fica trêmulo. O Prota encara-o e fecha os olhos, asseverando. Está tudo bem, eu o segurarei firme em meus braços. Mesmo que a gente morra, eu serei o primeiro a ir. Ele sorri e promete. Eu não vou desistir de você, então também não ouse desistir de mim. E ele se irrita resmungando. Pirralho, vai logo bater naquilo para que eu possa viver. Tô nem aí para você. O garotinho observa o Prota. Ele fecha os olhos e, se transformando na versão original dele, se prepara. Ele lança um soco em direção à luz, acertando-a e fazendo-a se despedaçar. E o Prota, extremamente feliz, observa a cena, celebrando. Muito bom, muito bom. Mas do nada um raio roxo surge. Ele agarra o garoto e o protege. E então o garotinho pergunta, você está bem? E o Prota sorri, afirmando, sim, estou bem. E não importa, eu vou proteger você. O garotinho fica todo emocionado ao ouvir isso. E o Prota olha para a luz declarando, vamos! Ele então salta em direção à luz, fechando os olhos. A cena então mostra o Mestre Li e os 4 diabinhos. Alguém supõe, o governante Zhuo e o pirralho devem ter sido atingidos pelo raio roxo até a alma. E o outro, com os olhos fechados, decreta, não seremos capazes de achar nenhum pedaço deles. E o outro, com a mão apoiando o rosto, lamenta, pobre governante Zhuo, porque ele teve que morrer com o pirralho? E o cabelinho vermelho comenta, realmente o governante Zhuo foi até bom com a gente. Ele não nos abandonou na hora que mais precisávamos. E o líder cabelinho vermelho cruza os braços e fecha os olhos, acrescentando, isso mesmo, se fosse o nosso patriarca, ele nos usaria a gente como para-raios. E com um olhar demoníaco, ele conclui, mas vendo pelo lado bom, não ficamos livres novamente? Os 3 se espantam e eles começam a festejar, proclamando, liberdade! E o Mestre Li, com um olhar demoníaco, questiona, quem disse que vocês estavam livres? E o cabelinho vermelho olha para ele, provocando, um velho como você tentando nos controlar? E indaga, quem você pensa que é por acaso? O governante Zhuo? E o Mestre Li fecha os olhos, respondendo, você achou que o governante Zhuo era o único capaz de controlar a lagarta de sangue? Ele fica sério e alega, se eu não tivesse um jeito de controlá-los, por que o governante Zhuo deixaria vocês comigo? Os 4 se espantam, enquanto o Mestre Li faz um gesto com o dedo fazendo barulho de desgosto e proferindo, vocês não acreditam nas minhas palavras? Querem que eu mostre? E o cabelinho vermelho se espanta, suplicando, não, não, a gente acredita em você. Eles suplicam, implorando, Ancião Li, vamos te obedecer de agora em diante. E o Ancião Li fecha os olhos, determinando, é disso que eu gosto. Vão para a cidade de Fenglin e protejam o clã Luo. Eu também irei requisitar que a jovem mestre lhes dê a posição de anciões. E então ele ameaça, se acharem ruim vocês serão escravos e começarão limpando os vasos. Os 4 partem, gritando, ah, queremos ser anciões, não queremos limpar os vasos. O ancião Li observa-os e então ele suspira e murmura, governante Zhu, eu estive com você durante muito tempo. Agora eu aprendi a enganar as pessoas como você. Sombrio, ele promete, mas não se preocupe, onde quer que você esteja, este velho sempre viverá com o pensamento de que você vive. Eu irei esperar pelo seu retorno. A cena então mostra o Prota abrindo os olhos. Ele observa o local e fecha os olhos, deduzindo, eu ainda estou vivo. Aqui é. E então ele se levanta exclamando, é a relíquia do Imperador Celestial. Eu entrei. Ele então bate no garotinho que comenta, você finalmente acordou. O Prota pergunta, Gu Santong? O Gu Santong se espanta e conta, ah, nós entramos. O raio roxo não pode alcançar aqui. Estamos salvos por agora. E o Prota ordena, me solte primeiro e deixe-me averiguar a área. E o Gu Santong implora, não, eu tenho medo do raio roxo.
te abraçar me faz sentir a salvo. E o Prota sorri, incrédulo, ponderando. Ah, por favor, você é bem mais forte que eu. Não seria mais lógico eu estar abraçando você? E o Gu Santong alega. Você e todo fofinho professa. Parece um pouco como meu pai. Então, te abraçar me deixa calmo. E o Prota se espanta, questionando. Pai? Você tem um pai? E, incrédulo, contesta. Não, não é isso que eu quero dizer. E sorrindo indaga. Só estou curioso. O pai de alguém tão forte como você, tenho certeza de que ele deve ser mais incrível ainda. E o Gu Santong pula do colo do Prota, fechando os olhos e explanando. Eu não sei. Ele então limpa a roupa e acrescenta. Bem, desde que eu nasci, eu nunca vi sequer um traço dele. Ele fecha os olhos e revela. O pai do qual eu falo é o meu padrinho. Seu último nome era Gu, e ele tinha mais 2 filhos. Quando eu estava sendo perseguido pelo decreto de purgação do demônio, foi ele quem me salvou, e ele até procurava por plantas medicinais para mim todo dia. E o Prota pergunta, foi ele também que te deu seu nome? E o garoto confirma. Essa família Gu era uma família de estudiosos. A antiga geração deles eram ministros, e apesar de suas posições não serem grandes e não serem respeitados pelos outros, eles viveram uma vida feliz. Depois que ele me salvou, ele me fez seu 3º filho e até me ensinou a ler e escrever, com a esperança de que eu crescesse e virasse uma pessoa sensível. Por isso ele me deu o nome de Santong, e o Prota sorri, compreendendo. Ah, entendi. Essa família achou uma verdadeira joia. Com você por perto, a família deve ter prosperado instantaneamente, subindo de cargo, se tornando uma família influente no reino, e até ultrapassando as 7 casas nobres, certo? E o Gu Santong, sombrio, declara. Não, ele cerra os dentes e lamenta. Foi tudo minha culpa. Ele fica com raiva e afirma. Se não fosse por mim, a família dele não teria sido sentenciada à morte. Ele fica trêmulo, com olhos cheios de lágrimas, e o Prota toca a cabeça dele, confortando. Não chore muito por isso, deve ter sido o destino. É isso que lhe faz tratar o reino como um inimigo? E o garotinho chorando conta. Infelizmente, no fim eu fui descuidado. Eu tive que prometer para aquele santo que eu nunca colocaria minhas mãos nas 7 famílias nobres novamente. E o Prota sorri, sugerindo. Então, é só você desfazer sua palavra. As palavras de uma criança não contam, ninguém te julgaria. E o garotinho, trêmulo, nega. Quando meu padrinho estava vivo, ele sempre enfatizava a honestidade. Eu não posso abandonar os ensinamentos dele só porque ele se foi. E o Prota medita. Ah, é assim que você arruína uma pessoa formidável. Com um olhar demoníaco ele planeja. Mas isso é uma coisa boa. Se esse pirralho não fosse assim, com o seu potencial eu teria algum jeito de consegui-lo? E sorri, concordando. Então você tem que ouvir as palavras do seu padrinho. Ele estava absolutamente correto, e o garotinho olha para o Prota, e o Prota questiona. Ah, é mesmo? Você disse que eu te lembro seu pai? De que jeito? E o garotinho, todo fofinho, toca a bochecha, explanando. Quando você correu até mim para me ajudar, e tudo isso enquanto bloqueava os raios, me fez voltar no tempo quando meu pai estava me protegendo e me dizendo para fugir. E o Prota sorri, inferindo. Agora eu saquei. Quando eu bloqueei o raio mais cedo, eu pensei que isso só tornaria um pouco mais fácil convencê-lo. Eu não esperava que ele visse isso como amor fraterno. Se realmente houvesse um risco de morte, eu o teria abandonado ele. Porém, agora posso usar este método. E sorri, incitando. Hã? Gu Santong? Ele levanta um dedo e propõe. E se eu me tornar seu pai? E o garoto fica completamente confuso. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!